Você já pensou criar uma aplicação com front, back, banco de dados, tudo integrado no mesmo lugar com inteligência artificial? É exatamente isso que o Google promete. Nos últimos tempos surgiram várias IAs no mercado, como Lovable, Bolt, tem uma lista enorme de inteligência artificial. Para não ficar por fora, o Google quis criar a própria inteligência, que se chama Firebase Studio. E o mais legal dessa ferramenta é que ela integra todos os serviços do Firebase, como autenticação, banco de dados em tempo real. Eles juntaram inteligência artificial mais os próprios serviços para conseguir ter tudo integrado no mesmo lugar. E isso é genial porque as ferramentas do Google são realmente muito boas. Eu gosto muito disso. Então a ideia desse vídeo é a gente conseguir entender o que é o Firebase Studio e criar uma aplicação super simples com ela. Então bora entender o que é o Firebase Studio. O Firebase Studio é basicamente uma inteligência artificial que cria aplicações. O Google se denomina como The Full Stack AI Workspace, que seria uma área de trabalho full stack com inteligência artificial. Então, acessando aqui o site do Google, né, eles têm essa chamada aqui falando o que é. E o que eles prometem aqui é acelerar o seu ciclo de desenvolvimento com agentes de inteligência artificial, com back-end, front-end e criar aplicativo no mesmo lugar. Então, aqui eles explicam, eles mostram um pouco mais algumas imagens de como que funciona, com tudo integrado no mesmo lugar. Então, vamos iniciar, vamos criar um projeto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui em Get Started. Clicando em Get Started, a gente vai ser levado para essa página, que é a página onde a gente pede para o Google o que a gente quer criar. Então, exemplo, né? Aqui tem o Hello Classroom. Eu já criei alguns aqui para estudar. Aqui ele te dá algumas sugestões de aplicações que você pode criar, né? Eu não acho muito legal essa sugestão deles, porque é muito vazia e não fica tão específico dizendo o que você quer criar. Pegando todo o contexto de engenharia de prompt e saber passar um bom prompt, se a gente passar alguma coisa assim, exemplo, se a gente apertar tab aqui, né? Crie um aplicativo que me ajude a planejar meu dia. Se a gente colocar um prompt desse, provavelmente a gente não vai ter um resultado que a gente espera, né? Com as features que a gente espera. Então, é legal especificar muito bem o que você quer fazer. E eu acho que o melhor jeito de fazer isso é usar o chat GPT, explicar o que você quer fazer, qual é a ideia da sua aplicação e pedir para ele gerar um prompt para isso específico para o Firebase Studio usando as ferramentas do Firebase. Então, o que eu fiz aqui no chat GPT? Eu pedi para ele para a gente criar um MVP com Vibe Code, expliquei para ele que eu quero fazer um aplicativo que é uma lista de tarefas diárias das coisas que eu preciso fazer. E eu, como usuário, tenho que ter os seguintes atributos, que são esses daqui. Só que eu ainda não defini muito bem o que eu quero fazer. Então, é importante definir o escopo do que você quer. Então, eu pedi ajuda aqui para ele fez a modelagem do que eu quero e eu pedi para ele gerar um prompt para que eu consiga usar especificamente no Firebase Studio. Então, eu vou copiar o prompt que ele gerou, vou vir aqui no Firebase Studio e vou clicar para ele prototipar isso. Ele vai levar um tempinho, que ele tem que pensar e tal, e vamos ver o que ele retorna. Então, beleza, depois de mais ou menos um minuto, foi super rápido, ele gerou isso daqui, né? Então, ele fala aqui tá seu plano e a prototipação pro seu aplicativo. Vê se você quer mudar alguma coisa, se tiver pronto, então é só clicar para prototipar esse aplicativo. Então, vamos ver o que é que ele escreveu aqui. Esse daqui é o nome que ele deu, é um nome temporário, a gente pode customizar, tempo zen. Aqui ele lista quais features que a gente vai ter. Então, a gente vai mostrar as tarefas, a gente vai permitir que as pessoas criem novas tarefas, vai ter filtro, a pessoa vai poder atualizar, vai salvar no local storage, vai ter uma funcionalidade de categorizar também. Eu não pedi isso, foi uma sugestão dele, mas vamos colocar, vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa que eu achei muito legal aqui, ele te dá um guia de estilo. Ele fala que quais as cores que ele vai usar, qual vai ser o estilo do design, né? Então aqui ele tá falando que vai ser limpo, que vai ter uma hierarquia de cor, fonte, tudo isso de uma forma bonita. A fonte que ele vai usar vai ser a fonte Inter. A iconografia vai ser minimalista, então eu acho legal. Provavelmente ele vai usar alguma coisa como o Lucide Icons, que é uma ferramenta que eu gosto muito de usar. Eu não sei se ele vai usar isso mesmo, mas se ele usar vai ser bem legal. E eu achei muito legal que ele tá falando que vai ter algumas transições suaves aqui. E isso daí vai ser incrível. Como stack eu não pedi nada aqui, mas ele já falou que vai usar Next, TypeScript e Tailwind. Pra mim é incrível, é basicamente essa stack que eu uso para tudo que eu faço. Então vamos clicar aqui e ver como que ele vai criar isso. Parece que ele gerou uma tela bem bonita aqui, mas parece que já tem um erro aqui, né? Vamos ver o que ele gerou. Parece que é uma tela bem bonita. Provavelmente tem algum erro, ele tá pedindo para colocar uma chave do Gemini. Ele tá usando inteligência artificial, então obviamente ele vai pedir uma chave de API aqui. Eu não
não tenho, nunca fiz isso ainda. Vou pedir pra ele gerar aqui. Eu nem sei se eu tenho que pagar por isso, espero que não. Vamos ver aqui o que ele faz. Beleza, parece que ele criou. A primeira interação do seu aplicativo tá pronta. Aqui ele tá falando que a gente pode usar essa pré-visualização ou clicar nesse símbolo para a gente mudar pro editor de código. Mas primeiro eu quero ver se tá funcionando e como que essa aplicação tá, né? Vamos ver. Vamos clicar aqui para criar uma tarefa. Nossa, já explodiu aqui. Então, beleza, vamos usar a própria IA dele para ver se ele corrige. There is an error. Tem um erro na aplicação quando eu clico para criar uma nova tarefa. Vamos ver o que ele fala. Beleza, depois de alguns dias úteis aqui, ele fez a correção. Espero que tenha feito, né? Vamos clicar e ver o que vai acontecer. Beleza, abriu uma telinha aqui, título, vamos usar a sugestão dele aqui, Team Meeting, The New Task, hora que vai começar, hora que vai terminar, Work. Aqui que ele vai usar a IA então, vamos ver o que vai acontecer quando a gente clicar aqui. Não tem dado suficiente, cria algumas tarefas primeiro para ter sugestões de IA. Tá, então as sugestões de IA que ele vai usar aqui vai ser com base no que a gente já tem, não com base no que tá escrito. Beleza, vamos ver como que vai ser isso. Working, prioridade alta. Ficou meio ruim aqui esse tamanho. Mas vamos clicar aqui. Nossa, mano, que da hora. Ele criou aqui, então. Ele deve estar ficando amarelo porque agora já é 9 horas, né? Será que se a gente criar pra amanhã ele vai ficar diferente? Deixa eu ver. Walk my dog. Passear com o cachorro. My dog need to walk. Amanhã, mais ou menos na hora do almoço, eu dou uma volta com o George até 1 hora. Não é tudo isso, mas vamos colocar aqui. Personal life. Prioridade média. Ele ficou com uma cor diferente, mas beleza. Ficou legal. O importante é que ele tá fazendo o que tem que fazer aqui. E pelo que ele tinha falado, ele tá usando o local storage. Então eu espero que se eu atualizar, se eu fechar a tela, ele vai continuar salvo. Então eu não sei se vai dar pra testar isso aqui. Provavelmente tem que ter um lugar, né, que ele fique hospedado. Eu não sei se esse navegador aqui é temporário. Então eu vou clicar aqui pra abrir em outra aba. Vamos ver, criar nova tarefa. Aqui já ficou melhor a disposição. Walk with my dog, to walk, 10 horas, 10:30. Beleza. Personal life, prioridade média. Tá, será que se eu atualizar aqui, ele vai continuar? Ele continua. Então, esse daqui é um ponto positivo, né? Ele falou que vai usar o local storage para armazenar as tarefas e quando a gente aperta F5 aqui, continua. E provavelmente se a gente inspecionar aqui, tem algum dado, ele tem aqui as tarefas, que tá salvo no array. E, porra, legal. Ele salvou, gerou o ID, que é importante. Se a gente quiser salvar no banco de dados, a gente já tem esse dado aqui. E funcionou bem, mano. Será que se a gente filtrar aqui, ele vai funcionar bem? Vamos criar com outros status e com prioridades diferentes. Então, eu vou criar algumas tarefas aqui para ver o que ele vai retornar. Aqui é legal. Eu tava criando uma tarefa para lavá-la. Eu não sei porque que eu tô criando em inglês. Ele acabou. Ele gerou o texto em inglês e eu acabei só seguindo o fluxo, tá? Mas aqui eu achei legal. Ele já fez a validação também dos campos. Eu não pedi para ele fazer. Ele já incluiu aqui, eu tentei criar. E eu achei legal. Ele pôs o que é opcional aqui entre parênteses. E o que não é opcional, ele simplesmente não coloca nada. Então é obrigatório passar uma data. Então eu acho que as cores é com base na ordem de prioridade. Vamos filtrar aqui para ver se ele funciona. Filtrar por prioridade alta, prioridade média, prioridade baixa. Que da hora, mano. Vamos clicar só pelo que tá incompleto. Tá, quais opções a gente tem aqui? Então tem como a gente clicar aqui. Beleza, já não vai aparecer porque só tá filtrado incompleto. Vamos filtrar tudo. Que da hora, mano. Ele já coloca aqui com esse estilo. Então eu posso... É um toggle, né? Eu posso clicar o que ele vai fazer as coisas. Vamos alterar aqui pra ver se ele funciona. Hello World. Beleza. Mesmo depois de concluído, eu consigo editar. Isso é legal. Às vezes a gente acaba esquecendo de pôr alguma coisa. Achei isso bom. Porra, parece que ele funcionou muito bem, mano. Será que ele funciona bem pro celular também? Vamos testar aqui. Iphone 12, colocar com 125%, só pra dar pra ver melhor. Mano, parece que ele funcionou bem aqui pra celular. Da aplicação em geral, o que a gente pediu, parece que ele atendeu muito bem. Deu aquele erro no começo. Eu simplesmente joguei o erro lá pra ele, como tem o Gemini integrado. Isso foi incrível, mano, que eu só coloquei o erro lá, não precisei abrir o GPT, não precisei abrir o código. Então, até pra quem não sabe programar, eu acho que, mano, ficou incrível esse daqui, porque ele mesmo já faz tudo, velho. Agora
agora vamos entender o código que ele gerou, né? Vamos ver se ele gerou um código decente que dê pra gente editar, porque parada de programar com vibe coding, vai ter muito momento que vai dar erro e a gente não vai saber corrigir. Não vai saber corrigir só jogando um erro pra ele, dizendo o que aconteceu. Provavelmente vai ter momento que a gente vai ter que abrir o código, debugar e entender, mas é importante que ele gere um código decente pra gente conseguir debugar e entender o que tá acontecendo. Então, vamos entender aqui o que ele gerou, né? Pra gente ver o código, a gente coloca aqui no Switch to Code e, mano, um dos primeiros pontos que eu achei incrível é que ele já abre esse terminal aqui. Então, é tudo integrado no mesmo lugar. Ele abre esse visualizador de browser dentro do próprio VS Code, mano. Isso daqui é muito bom. Eu que só tenho uma tela vai me ajudar muito. E ele tem o Gemini integrado aqui também. Vamos fazer um teste. Vamos pedir pra ele explicar pra gente como que a aplicação tá organizada, ao invés de a gente ficar lendo aqui por muito tempo. Planning about the organization. Então aqui eu fiz uma pergunta meio genérica, tá? Me explique sobre a organização do código. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Então aqui ele explica o que é o projeto, o que ele faz. Ele explica o estilo da aplicação, como que ela tá, né? Que foi uma das primeiras coisas que a gente fez lá no começo. Então o esquema de cor, iconografia. E aqui ele explica um pouco melhor sobre os arquivos e as pastas. Então tem esse arquivo Blueprint aqui. Vamos ver o que ele faz exatamente. Ele tá falando que inclui uma documentação com as funcionalidades e guia de estilo. Cadê esse blueprint? Beleza, aqui ele fala sobre as funcionalidades. Porra, muito legal isso aqui. Guia de estilo, beleza. Ele fala que tá tudo dentro da pasta SRC. Eu gosto muito de ter a pasta SRC. Na pasta AI ele tem um dev.ts. Importa, provavelmente aqui nesse arquivo de suggest categories é onde fica toda a lógica que ele usa para fazer a sugestão de novas categorias. A gente não testou isso, né? Vamos testar. Vamos criar uma nova tarefa aqui. Clean the house, limpar a casa. Das 10 até... Puta, mano, limpar a casa demora. Então vamos pôr aqui até umas 6. Vamos clicar aqui pra ver o que ele vai fazer, mano. Isso daqui eu tô curioso. Caralho, mano, olha que da hora. Então, personal errands, home improvement, finance, social health. Bom, home improvement é uma das categorias. Ah, só dá pra escolher uma. Então aqui ele gera algumas sugestões e você pode escolher uma, mas de qualquer forma eu achei muito legal que ele já coloca a sugestão aqui, cria uma tarefa aqui. Porra, muito legal isso, mano. Beleza, vamos voltar aqui pro código, vamos ver o contexto, né? Ele usa... Então aqui no contexto ele usa Context API do React. Achei legal aqui que ele já tá separando as funções de forma isolada, né? Então tem uma função para adicionar, uma função para atualizar, uma para apagar, uma função de toggle. Bom, por esse código aqui parece estar bem decente, mano. Parece que tá bem separado. Se a gente tivesse que editar alguma coisa aqui, não seria difícil a gente ler o código e entender o que tá acontecendo, porque tá bem simples, tá bem separado, não tá com um monte de if, com uma função só que faz um monte de coisa. Tá bem separado aqui, então achei bem legal isso aqui. Ele tem alguns hooks também, então vamos ver o que ele faz aqui. Use task. Aqui é só onde ele consome o context API. No use toast ele tá fazendo aqui uma lógica, provavelmente com use reducer, deixa eu ver. É isso mesmo, ele tá com reducer aqui. Mano, tá bem legal. Esse padrão aqui eu já vi em vários lugares, em empresas que eu trampei. E, mano, tá igualzinho o código que eu mesmo já fiz em outros projetos. Então, achei isso daqui sensacional, mano. Eu tô dando uma olhada agora nos componentes, né? Tem esse filter bar, que é provavelmente esse componente aqui, onde ele faz os filtros. Eu cheguei nele aqui pelo app, então no app tem o filter bar e a lista de tarefas. Então, eu achei legal que ele centraliza o estado aqui e passa os estados pros outros componentes. Então, toda a lógica, mano, parece que tá sendo feito de um jeito muito bom. Ele define aqui a tipagem, passa pelo código. Mano, então assim, eu não vou passar em todo o código, porque senão o vídeo vai ficar gigante, mas do pouco código que eu vi, o que eu pude entender aqui? Parece que ele tá criando um código, mano, muito bom. Tá com uma boa separação de responsabilidade, questão de arquitetura, né? Arquitetura que eu falo, as camadas, como ele separa as coisas. Ele tem um arquivo específico para lidar com a regra de negócio, para adicionar tarefa, então não tá junto com os componentes, tem um context API só para fazer isso. Os componentes estão pequenos aqui, então tem 68 linhas nesse componente que parece ser onde ele faz os filtros, então isso é ótimo, a gente não tem aqueles componentes super complexos. E, mano, assim, parece que em questão de código ele gera um código muito bom, mano, muito bom mesmo. Eu não pedi para ele
integrar com as ferramentas do Firebase, né? Como salvar os dados no banco de dados, fazer algo com tempo real, ter autenticação. Eu queria mais testar para ter tudo integrado aqui, ver como que ele funciona, mas eu acabei não fazendo isso. Eu vou fazer outro vídeo um pouco mais específico sobre como que ele se integra e acho que fica melhor. Como uma primeira descoberta, acho que foi legal. E para finalizar aqui, eu quero ver como que ele funciona com essa opção de publicar, porque eu tinha visto que ele integra com o GitHub e que ele também hospeda o serviço. Então, vamos testar rapidão como que isso funciona. Beleza, publicar seu app, conta de faturamento, colocar aqui no cartão da Emily, que eu não sou bobo. Ixi, mas acho que precisa pagar. Fala de step. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ver se ele não vai me cobrar. Ah, limites generosos pra começar. Beleza, então parece que tem uma parte gratuita aqui. Vamos colocar e ver se vai dar bom. Vamos publicar agora e ver se ele vai dar bom. Ele já deu uma previsão aqui de onde que vai ficar o link. Deixa eu copiar isso. Já abri numa aba nova aqui. Ainda não tem nada, porque parece que ele tá publicando. Vamos esperar um tempinho e ver o que ele vai. Se ele realmente vai fazer isso. E uma coisa que eu já ia esquecendo de falar é que ele tem uma ferramenta visual para você alterar todo o conteúdo aqui. Então você não precisa especificamente programar para trocar a cor do botão, o texto. Então vamos testar. Essa daqui é a ferramenta. Então aqui ele já mostra qual é o componente que ele está alterando. Isso daqui é incrível também. Vamos pedir para ele alterar o botão. Então aqui eu pedi para ele mudar o texto para criar nova tarefa ao invés de criar tarefa. É só para a gente testar e ver se ele vai funcionar. Tá pensando aqui. E ele funcionou, ele alterou aqui, ele mostra o que que ele alterou, isso daqui, puta, muito legal, porque às vezes tem alguma implementação que a gente pode não saber como funciona, e a gente pede pra ele e ele mostra aqui o que que ele fez. Tem outras opções aqui também, né, essa daqui é pra você abrir a aplicação numa URL, pra você testar no browser, ao invés de testar integrado na ferramenta do Firebase Studio. Tem essa outra opção aqui também, que você consegue escanear com seu celular e abrir, então é bem legal, eu não vou conseguir testar isso aqui com você porque eu tô usando meu celular para gravar, mas você consegue escanear e abrir, você consegue deixar essa URL pública também para testar. Então, se você copiar essa URL, abrir numa nova aba, vai estar aqui seu projeto. Então, é legal que ele já gera isso para você. Estranho que já passou um tempo para publicar. Eu comecei era 9h29, agora 9h35 e ele falou que seria mais ou menos 5 minutos. Ele não funcionou. Vou tentar descobrir aqui porque se foi alguma coisa, alguma cobrança que ele tentou fazer, enfim, o porquê que não funcionou. Tem que entender isso, mas eu já achei ruim pelo tempo. Sei que para hospedar é uma coisa que leva muito tempo, então vamos esperar um pouquinho aqui para ver. Se não funcionar, eu vou finalizar o vídeo e coloco no comentário se funcionou, beleza? Bom, então para finalizar, queria deixar algumas considerações finais sobre o Firebase Studio. Primeiro, queria dizer que eu achei uma ferramenta, mano, incrível. Eu não esperava que ele fosse fazer tudo isso. Eu pensei que ia dar bem mais problema e bem mais erro. Ele deu um erro no começo, eu pedi pro próprio Gemini fazer a correção e ele fez rápido. Então é um ponto muito positivo ter tudo integrado. Ele mesmo já consegue ter acesso ao código, né? Ele já tem o contexto de tudo ali. É bem mais fácil do que a gente tentar entender o problema, passar um tempo debugando, ou a gente jogar o erro e o código no chat GPT para ele dar resposta pra gente. Então, ter tudo isso integrado é um ponto enorme. Segundo ponto, ele deu um código muito bom pra gente. O código tá limpo, tá com separação de responsabilidade, ele tá com uma arquitetura legal. Para esse nível de projeto, eu ainda não testei projeto maior, com muita funcionalidade, com uma complexidade mais alta. Então, é uma coisa que tem que testar ainda, mas para um projeto pequeno, ele funcionou muito bem. Então, eu acho que para projeto pequeno, você quer fazer, sei lá, um SaaS, algum MVP, quer testar uma ideia, quer iniciar um projeto, mas acaba que o setup inicial demora muito para fazer, para tirar alguma ideia do papel. Eu achei a ferramenta incrível, assim. Nos próximos vídeos eu vou tentar trazer alguma coisa um pouco mais robusta, de preferência que integre com o banco de dados e que tenha autenticação. Se não der para fazer os dois, eu vou tentar fazer um só, pelo menos. Mas acho que vale explorar um pouco mais essa ferramenta, porque ela parece ser muito boa, mano. Eu quero muito testar um pouco mais isso. Bom, e voltando aqui, ele funcionou. Ele fez o deploy do projeto, falou que tá aqui nessa URL, né, que eu já tinha aberto. Eu vou abrir de novo aqui. Então, esse é o link do projeto. Ele falou que deu 2 erros. Eu vou entender melhor o que são esses erros, mas o ponto mais importante é que ele fez o deploy sozinho. Então, mano, isso daqui é incrível, velho. Eu praticamente não precisei programar.
Eu abri o código aqui pra gente ver, mas eu não programei, eu não fiz nada. Eu só joguei o erro pra ele, falei pra ele corrigir, alterei um texto sem precisar programar e ele fez o deploy sozinho. Então, achei incrível isso. Provavelmente tem algum jeito de a gente alterar essa URL aqui, né? De a gente colocar algum domínio próprio. Não sei exatamente como que faz isso ainda, mas o mais importante é que ele fez o deploy sozinho. Então, eu achei isso incrível. E acho que é isso. Esse é o overview do projeto. Eu vou trazer nos próximos vídeos de uma forma um pouco mais profunda sobre a ferramenta, mas por enquanto é isso. Valeu!